Ah, tá bom então. Agora é o aluno que manda e eu não mando nada, não? Bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Érico, né? Você já me conhece, sou graduado em letras, tenho especialização em metodologia de ensino e estou aqui para ajudar você a alcançar a sua a sua autorrealização, né? Olha só, na verdade o que a gente quer mesmo é alcançar o quadrante Q9, né? Você conhece o quadrante Q9? Lá na avaliação, quando o professor é avaliado 360, existe um quadrante Q9. Significa que ele tem a especialidade, digamos assim, em todas as habilidades. Ele tem todas as habilidades necessárias, ele domina essas habilidades para dar aula. Eu quero te ensinar, quero te ajudar a chegar no Q9, tá bom? Olha só, eu comecei aí com uma frase, né, que eu tenho ouvido muito. Ah, então agora é o aluno que manda. Então, nós temos uma situação, né? Lá no ano 2000, contar uma historinha rápida para vocês. Lá no ano 2000, aconteceu algo que era inovador para a época, digamos assim, né? Uns programadores de softwares resolveram fazer um manifesto. Eles perceberam que as habilidades necessárias para você trabalhar no novo mercado, eu não sei se vocês pararam para pensar, né? Mas nós aí passamos por tivemos lá atrás a Revolução Industrial e agora tivemos aí uma revolução de informação, né? Então nós tivemos uma revolução tecnológica. E o que aconteceu? Muitas informações chegaram, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, os programadores programando cada vez mais coisas, né? A ponto de que em 2003 um grande empresário dessas big techs aí chegou a dizer o seguinte: nós produzimos muita informação desde o surgimento do homem até 2003. Né? E aí ele dá o dado lá da quantidade em bytes, enfim, terabytes, gigabytes que foi gerado. E aí, daqui a pouco eu consulto e vejo para você exatamente qual que era a quantidade. E aí ele diz o seguinte: isso nós produzimos agora por ano de informação. Então a quantidade de informação gerada é muito grande. E aí nós temos um grande problema, né? E aí esses caras trabalhavam com software ali, eles resolveram fazer um manifesto. E esse manifesto chamava Manifesto Ágil. Então, assim, como é que a gente vai trabalhar de forma mais rápida, né? Como é que a gente vai se adaptar de forma mais rápida? E aí esse manifesto ágil foi passando para outras profissões. E um dia, aclamado aí por alguns professores e tudo mais, algumas universidades se reúnem e formam o seu manifesto ágil. Como seria o manifesto ágil na educação? E aí eles buscam teóricos desde o início das teorias de educação até os dias de hoje e buscam nesses teóricos então uma espécie de convergência, né? Dizendo assim, olha, para onde que esses teóricos estão olhando? E aí eles descobrem que o manifesto ágil faz parte disso, né? E eles criam um manifesto ágil para a educação. E eu postei lá no Instagram, se você não tiver o Instagram, entra lá, tá? Olha só, o nosso Instagram, psp.com.br. O Instagram é esse, tá bom? Vai lá no Instagram, coloca lá @psp.com.br. O meu, né, se você quiser me adicionar também, professor.érico, tá bom? Então, é isso aí. Deixa eu só abaixar um pouquinho mais aqui para que todo mundo consiga enxergar, né? Tá bom? Então, olha só. Se você entrou lá no psp.com.br no Instagram, você viu uma imagem que eu postei esses dias. Eu coloquei essa imagem de um livro. Não é uma coisa nova, tá? Já é uma coisa já de algum tempo, que diz o seguinte, olha, o manifesto, né, os principais valores do manifesto são esses: prática mais que teoria. Depois, escolha do aluno
mais do que informação e controle. Aprender e aplicar habilidades mais do que aprender fatos. Colaboração mais do que concorrência. Aprendizagem personalizada mais do que modelos padronizados. Aprendizagem co-construída mais do que aprendizagem liderada por professores. Então, esse manifesto ágil, ele se torna aí, digamos, um ponto central de várias outras teorias que vão começar a surgir, né? Mas se você entender essa parte, fica muito mais fácil você entender o que é que está sendo aplicado no PEI, o que é que está sendo aplicado no dia a dia, né? Quando alguém fala, por exemplo, sobre metodologia ativa, mas como assim, né? Vamos mudar o jeito e tal? Sim, como nós sempre quisemos, né? Se você nasceu lá nos anos 80 ou antes, como eu, você vai ver que todas as discussões, inclusive os próprios alunos na escola, né, ficavam perguntando, mas professor, por que eu estou aprendendo isso? Né? E hoje é o próprio aluno que dá sentido a isso que ele está aprendendo. Então, quando o professor recebe esse tipo de pergunta, né, para que eu estou aprendendo isso? A primeira pergunta que você deve devolver para o aluno é: qual é o seu projeto de vida? Aí o aluno vai dizer o projeto de vida dele e ele vai falar assim: então, isso que nós estamos vendo se encaixa no seu projeto de vida? Você já pesquisou sobre a sua profissão? Você já pesquisou o que é que você quer fazer depois? Então, tudo isso vai gerar para ele um interesse, né, uma motivação para que ele então estude aquilo e aplique aquilo no que ele quer no porvir. Mas olha só que interessante, vamos item por item aí. A primeira coisa é prática mais do que a teoria. O que isso significa? Que é o seguinte, a gente coloca na lousa um pouquinho de teoria e entra daí com a prática. Simples assim, né? Então, a gente vai falar sobre, no caso de inglês, por exemplo, a gente vai falar sobre as palavras lá, né? Então a gente pega lá algumas palavras, coloca na lousa como uma espécie de vocabulário, coloca ali algum significado para aquelas palavras, explica ali a sintaxe, né, a estrutura da formação da frase, e aí a gente pega, por exemplo, algumas palavras já recortadas, né, feitas lá na impressora, bonitinho, e entrega para eles essas palavras e eles vão montar frases com essas palavras ali, numa gamificação. Já fica a dica de gamificação aí, né? E aí montou a frase, ele anota no caderno. O outro amiguinho monta a frase e anota no caderno. E aí aquele grupo que formar maior quantidade de frases ganha alguma coisa, né? Ou é aplaudido de alguma forma, né? Todos nós, seres humanos, não fazemos as coisas de graça, né? Não pense você que você vai chegar lá na sua aula e vai falar para o seu aluno fazer e sem uma motivação de ganho instantâneo ele acaba não fazendo. Tá bom? Então inventa alguma coisa ali, veja o que é que os seus alunos gostam na maioria e você vai ver que eles vão se motivar, tá bom? Até uma certa idade eles se motivam por conta da concorrência, né, de um grupo concorrer com o outro. Depois disso, essa concorrência vai diminuir e aí é um ganho mais pessoal, um ganho mais interessante. Enfim, eu geralmente trabalho muito com reconhecimento. Eles gostam muito de serem reconhecidos por aquilo que eles fizeram, né? Não, que nem a gente quando tem adolescente em casa, e aí o adolescente lava a louça, feliz da vida, e fala assim: pai, lavei a louça, e você olha para ele e fala assim: não fez mais que a obrigação? E ele murcha, né? E nunca mais ele lava a louça. Então o ideal é o quê? Nossa, filho, que legal, nossa, que bom que você lavou, que bom que você fez e tal, né? E quando você for criticar ele, critica ele a sós, você e ele. E quando você for pra rua, fala: olha, esse aqui é o adolescente que mora lá em casa, ele faz de tudo, ele lavou a louça outro dia. Esse tipo de reconhecimento faz com que ele queira fazer mais vezes, motiva ele a fazer mais vezes, né? E não é só isso, né? Ele ganha em autoestima, ele ganha em confiança, enfim, tem uma série de coisas ali que estão ligadas que não é apenas, digamos assim, uma espécie de manipulação,
Não, muito pelo contrário, né? Na PEI, nós temos intencionalidade. O que é intencionalidade? Tudo que nós fazemos possui uma intenção. Nada é gratuito, né? Então a gente não entra na sala e começa a falar com os alunos e põe coisa na lousa ou não põe, porque a gente está improvisando. Não. Tem que ter uma intenção por trás das coisas que a gente faz. Até a nossa comunicação com o aluno precisa ter uma intenção. Pedagogia da presença, intenção. Você vai chegar lá, vai fazer uma escuta ativa, você vai falar alguma coisa para o aluno, você vai influenciar ele em alguma coisa positiva na vida dele, para que ele siga aí uma carreira, para que ele tenha um futuro. Então, tudo isso, intencionalidade. Tá bom? São muitas informações, né? Mas a gente estava falando sobre prática mais que teoria. Então, entrou lá, vai colocar um pouquinho de teoria na lousa e vai dar uma prática para eles. O que vai acontecer? Teve gente que vai pegar na hora a estrutura da frase, vai pegar as palavras ali, vai entender o significado rapidinho, já está fazendo. Pessoas que fazem cursos fora da escola, né, acaba tendo ali uma maior facilidade. E tem alguns que não vão entender o que é para fazer. Mas como eles estão no grupo, e aí eles precisam fazer, então aquele que tem maior facilidade já fez primeiro, aquele que não tem tanta facilidade observou e entendeu. Então a prática é melhor e deve ser colocado em evidência mais do que a teoria. E isso é o que as empresas de tecnologia vão precisar daqui para frente e as outras empresas vão seguir esse caminho. E isso a gente está falando, o daqui para frente, né? Quando eu falo daqui, é lá no ano 2000, 23 anos atrás, né? Se você está vendo esse vídeo aí em outro ano, eu tô aqui em 2023. Aí olha só que interessante, né? É prática mais do que teoria. Será que a sua aula está sendo muito teórica? Se estiver sendo, saiba que não há nada de errado com a sua aula. Mas o mercado mudou e agora nossa profissão exige, pede, clama, grita prática mais que teoria. Tá bom? Então, olha só, escolha do aluno mais que informação e controle. O que isso significa? Que antes, nós tínhamos mais controle, dávamos mais informações, e aí o aluno não tinha escolha, né? Ele era plateia cativa, ele estava lá sentado, acorrentado na cadeira, olhando o professor, e muitas vezes ele não podia nem interferir na aula de forma nenhuma. Porém, agora nós podemos fazer isso de forma mais democrática. Eu coloquei aí entre aspas, né? De forma mais democrática. Por quê? Porque dentre as várias escolhas que o aluno pode fazer, pelo menos ele pode escolher, né? Então nós temos lá a escola de uma forma geral, e o professor fazendo o planejamento dele, consegue ver aí algumas possibilidades. Dentro dessas possibilidades, então, o aluno vai poder escolher, né? O que já está muito interessante, que antes nós não podíamos escolher nada. Então o aluno ele pode escolher, por exemplo, o itinerário formativo, aonde, aliás, em que, né? O itinerário formativo em que ele vai estudar uma determinada área de conhecimento. Então tem lá ciências, tem lá linguagem, tem lá a parte de exatas, né, que está ali junto com ciências humanas. Enfim, você tem aí as linguagens e na linguagem ele vai poder escolher uma área. Então, por exemplo, se ele escolheu a área de linguagens e o itinerário formativo vai falar sobre fazer um jornal, às vezes ele pensa assim, mas na minha área eu não sou jornalista, não vou trabalhar com isso, vou trabalhar com outras coisas. Mas ali está sendo dado redação, ali está sendo dado vocabulário, ali você tem a questão de comunicação. Então tem uma série de coisas envolvidas, né, de imagem, né, geração de imagem através da narrativa de fatos em notícias, por exemplo. Mídia hegemônica, se você já deu um itinerário de mídia hegemônica, você sabe o que eu estou falando. Então, assim, a pessoa quer ser, sei lá, advogada, né?
Então, faz parte, por quê? Porque todas as coisas que o jornalista faz ali, todas as coisas que ele vai aprender a fazer, o advogado também faz. Né? Só tem a adaptação. E quem vai fazer essa adaptação, essa construção de sentido, é o aluno, não é você, é o aluno. Tá bom? Aprender e aplicar habilidades mais do que aprender fatos. O que acontece é que os fatos, eles estão ali o tempo todo, não vou dizer que os fatos mudam, mas eles estão ali o tempo todo sendo reinterpretados. E muitas vezes não é só os fatos que estão sendo reinterpretados. Muitas vezes fatos novos estão surgindo numa velocidade muito grande. E os adolescentes, né, os nossos estudantes, eles estão sendo bombardeados por informação. Então você imagina, né, o adolescente cujo cérebro ali, as conexões cerebrais dele, elas, eu não sei se você sabe, mas eu vou te explicar. A criança, ela vai gerando conexões lá com os neurônios dela no cérebro. Eu vou explicar de forma bem simples. Quando ele entra na adolescência, o que acontece é que os neurônios se desligam e dão uma bagunçada. E é por isso que eles começam a perguntar coisas que eles já sabem. Algumas coisas que antes eles faziam, né, já tomava a decisão por si mesmo e tomava a frente e fazia, agora eles não fazem mais, eles perguntam, às vezes eles ficam confusos com coisas que eles sabem. E isso é normal, faz parte da adolescência, porque o cérebro dá essa bagunçada aí. E aí o que, que acontece? Ele precisa atingir habilidades. Por quê? Porque no momento em que ele for buscar informação, ele precisa ter habilidade de lidar com ela. É por isso que lá na BNCC você vai ver essa parte sempre sendo pedida, né? De coletar dados, organizar a informação, organizar dados, tomada de decisões. Isso sempre está ali incluso em alguma coisa, em algum momento do bimestre. O que eu quero colocar para você é o seguinte, que aprender as habilidades é essencial, porque novos fatos vão chegando e ele precisa, então, pesquisar esses fatos. Achando esses fatos, ele precisa lidar com esses dados novos, saber o que é importante, o que não é, entender como é que aquilo ali vai funcionar para ele e daí realmente pôr em prática. E ele vai precisar muito mais da habilidade do que da informação, porque a informação hoje está disponível. Eu sinto muito te dizer isso dessa forma, talvez você não tenha pegado a profundidade disso. A informação está disponível. Eu dou aula de inglês. O meu aluno precisa de mim? Não. Mas ele precisa adquirir a habilidade de perceber determinadas nuances na língua inglesa. Ele precisa ter a habilidade ali no falar com desenvoltura. Ele precisa ter a habilidade no inglês, por exemplo, de achar uma palavra nova e entender ela dentro de um contexto de leitura, por exemplo, ele precisa bater o olho ali, fazer o skimming, né, que a gente chama, né, que é aquela leitura meio despreocupada, entender o assunto geral do texto, entender sobre o que o texto está falando, mesmo sem entender algumas palavras ali pontuais. Isso ele só vai conseguir com o meu treinamento. Ele precisa de alguém que ensine ele essas habilidades. A pesquisar, achar ali os verbetes dentro do dicionário, né? Ou mesmo na internet, né? Quando ele coloca lá, ele entender se aquilo está sendo adequado ou não ao contexto, né? De repente ele quer formular uma frase escrita e está procurando uma palavra, e aí ele não sabe se aquele significado que ele achou cabe naquela palavra ou não. Como é que eu vou saber se a cultura fora do Brasil, dependendo de para onde ele vai mandar aquele texto, né? Vai aceitar ou não. Além disso, eu tenho que preparar ele para as provas externas da escola. Então, ele vai ter Enem, ele vai ter prova paulista, eu preciso preparar ele para isso. E aí, como é que eu faço essa preparação? Então, eu preciso dar para ele habilidade. Eu preciso que ele aprenda a aplicar as habilidades que ele tem e adquira habilidades novas. Mais do que ele precisa das minhas informações, né? Da matéria propriamente dita. Por quê? Porque essas informações hoje estão disponíveis. Ó, tá disponível, né? Pegou o celular na mão, tá disponível. Preciso saber o que aconteceu hoje, qual é o preço do dólar. Vou lá e
Pronto, já está na mão. Preciso saber como é que faço uma regra de 3. Eu ponho aqui, ó, e no mesmo momento eu já sei como fazer a regra de 3. Mas eu possuo as habilidades. E aí, o aluno possui as habilidades? Então eu preciso dar para o meu aluno as habilidades. E ele vai criar competência, ele vai ser um profissional competente lá no final, porque ele vai gerar as competências a partir dessas várias habilidades que ele vai ganhando aí bimestre a bimestre. Outra coisa, colaboração mais do que concorrência. É por isso que a maioria das coisas nós fazemos em grupo. Por quê? Porque nós estamos gerando pessoas colaborativas. A nossa geração, a minha geração, por exemplo, ela é mais individualista, ou seja, ela trabalha, ela até faz ali alguma coisa em equipe, mas ela trabalha mais no individual, né? Pode ver que a maioria das pessoas da nossa geração assim mais velha vai gostar de trabalhar sozinho. Porém, é muito importante que as gerações mais novas trabalhem em equipe, entendam como a equipe funciona, entendam a deixar, né, a ceder para que as decisões melhores sejam tomadas. Entenda que o outro, mesmo que de repente não tenha razão, precisa ser ouvido e precisa ser, a opinião dele precisa ser equalizada com a do grupo, né? Então, são coisas importantes. E nós, se nós não temos essa possibilidade de trabalhar em colaboração, dificilmente a gente vai conseguir ensinar isso para o aluno. Vai ser muito difícil o nosso estudante chegar nesse ponto de trabalhar em colaboração se nós não colaboramos, né? A gente fala muito em protagonismo do aluno, mas tem que lembrar também que o professor, para ele poder falar sobre protagonismo, é importante que ele tenha o protagonismo sênior, né? É importante que o professor ele esteja ali como exemplo para o aluno, né? Então por isso que eu sempre falo, olha, tem coisas que o professor adulto, né, já passou aí por muita coisa, formado, barbado, não pode fazer diante do aluno, né? Não, a gente tem um momento e a hora para cada coisa. E aí se a gente de repente age como adolescente para o adolescente perde a referência, né? Então nós somos os adultos da relação, né? Ele tem que olhar para nós e falar, opa, eu posso chegar lá, né? Não olhar para nós e falar, Deus me livre de chegar lá. É ou não é? Então olha só, aprendizagem personalizada mais do que modelos padronizados. Como é que eu vou personalizar as minhas matérias, né? Então, primeiro eu preciso conhecer ali o projeto de vida do aluno. Eu preciso saber se o meu estudante ele já entendeu o que ele está fazendo na escola, se ele já entendeu o que é protagonismo, né? Se ele já está ali empenhado com alguma coisa, se ele tem sonhos futuros. Enfim, eu preciso saber disso para daí eu personalizar para ele. Mas eu vou personalizar só para ele? Às vezes vai, mas nem sempre, né? O que eu costumo fazer? Então, quando eu estou lá dando aula, o que eu faço é o seguinte: eu pego um conteúdo e aí, para uma sala eu passo uma coisa, para outra sala eu passo outra, óbvio. Mas às vezes eles estão muito parecidos, então, por exemplo, já aconteceu de eu pegar salas, primeiro, segundo, terceiro do ensino médio, que estão zero em inglês. Então o que eu faço? Eu passo mais ou menos o mesmo conteúdo para todos eles, mas na hora da aplicação eu passo de forma diferente. Entendeu? Por exemplo, a aplicação de um texto, né? Agora nós estamos aí, vamos supor, né, fazendo o texto do São Patrício. Então, vou lá, vou pegar um texto do São Patrício, vou pôr na lousa, esse texto vai servir para o primeiro ano de uma forma, para eles analisarem um determinado contexto, para eles analisarem a questão da roupa, nariz, a aparência, né? Se é magro, se é gordinho, essas coisas aí eles vão analisar no texto. Aí eu pego um outro texto e passo para o segundo ano. No segundo ano, eles vão analisar outras coisas, né? Além da questão de aparência e tudo mais, eles vão analisar as cores, eles vão analisar situações em que o
personagem ali está passando, enfim, vai ver ali alguma ironia no meio do texto, porque é o momento que o segundo está passando. E lá no terceiro, eu vou pegar aquele texto um pouco mais diferenciado, às vezes um pouco mais denso, e vou colocar então as questões como é no Enem. Então, eles vão olhar para aquilo e eles vão ter que aplicar a matéria, porque eles vão ter que entender ali os vocabulários e tudo mais, eles vão ter que entender estruturas, eles vão ter que entender como a língua funciona. Além disso, eles vão ter que aplicar as habilidades anteriores também que eles aprenderam. Então, mesmo que eu dê o mesmo conteúdo, a forma, a habilidade que eu estou buscando com aquele conteúdo é diferente. É isso que é importante você entender, tá bom? E de repente, vamos supor que eu quero que eles entendam ironia, mas eles não conseguem, eles não alcançam a ironia de repente no texto em inglês, por exemplo, tá? Estou dando um exemplo aqui de inglês porque tá mais dentro da minha realidade aí do que eu tenho feito de verdade. Então, o que eu poderia fazer, por exemplo? Levar eles, fazer um teatrinho em português com eles. E nesse teatrinho, explicar para eles ali a questão da ironia. E aí, de repente, eu passo um filme para eles mostrando como é que essa ironia acontece em inglês. E eles veem os atores ali fazendo. Aí eu pego esse texto, esse teatrinho que a gente fez e faço a tradução. E aí nós vamos fazer o teatrinho em inglês com eles entendendo a ironia. Aprendeu? Aprendeu. Eles pegaram lá a parte de teatro, eles produziram um projeto, eles interagiram ali em equipe, eles fizeram tudo o que precisava ser feito de repente no bimestre com um único conteúdo. E ainda assim eles ganharam todas as habilidades necessárias. E viram ali questões, por exemplo, culturais, né, entre Brasil e Estados Unidos, né, entre aquilo que nós escrevemos e aquilo que eles fazem lá, entre o nosso teatro e a atuação deles, enfim. Tem uma série de coisas aí que dá para desenvolver várias habilidades, mesmo com um conteúdo só. Então, o importante é a habilidade. Por quê? Porque se ele quiser saber a diferença entre usar have got, por exemplo, ele vai lá e faz. Né? Ele vai lá e busca na internet, né? Uso have versus have got. E aí ele vai ver lá isso lá, ele não vai precisar de mim, né? Mas as habilidades ele vai precisar. Que mais? A aprendizagem co-construída, ou seja, construído com outras pessoas, né? Então, co-construída, mais do que a aprendizagem liderada por professores. Então, nós professores deixamos de ser aquele que detém a informação e impõe sobre o aluno determinadas condições, determinados conhecimentos, e faz com que o aluno, além de buscar, né, o estudante, além dele buscar essas informações, ele construa esse aprendizado junto com os colegas e nós apenas direcionamos o aprendizado. Então, meu amigo, se você está dando murro em ponta de faca, você está fazendo errado. Tem alguma coisa aí. Se você está perdendo os cabelos, se você está ficando aí com os cabelos brancos, você está perdendo alguma coisa. Tem alguma coisa errada na sua aula. Por quê? Porque nós queremos prática. E se eles estão praticando, você está só observando. Então você não se cansa. Nós queremos que o aluno escolha, ou seja, protagonismo do aluno. Ou seja, se ele está indo lá, se ele está fazendo, se ele está tomando a frente, se ele está organizando, você não está, você está observando. Então você não se cansa. O que mais? Nós queremos então que eles entendam as habilidades. Aqui você precisa cansar um pouquinho, né? Habilidades. Opa! Por quê? Porque as habilidades agora são o foco, não é o conteúdo o foco. O conteúdo é ferramenta para que ele alcance a habilidade. O conteúdo é ferramenta para que ele utilize a matéria que você está ensinando. Mas a habilidade é o foco. O que mais? Colaboração. Se ele colabora com os amigos, ele colabora com você. Então, colaboração é ponto-chave nisso também. Por quê?
Se ele colabora com você também. Aprendizagem personalizada. Então, aqui você tem a questão de você planejar, né? E aí, planejar foi o que eu já falei em outros vídeos. Planejamento geralmente dá errado. Então você planeja, é igual empresa. Empresas falam assim: o banco fez lá o seu planejamento anual. Perfeito, mas chega no final do ano, o planejamento dele deu errado. Ele pensou que ia ganhar 1 bilhão, ganhou 2. Ele pensou que ia ganhar 1 bilhão e não chegou. Né? Tá lá em 500 milhões. Então, às vezes, né, você vai ter que parar e fazer o seu PDCA, entender o que é que deu certo, manter o que deu certo, entender o que deu errado, descartar o que deu errado. E você, ano a ano, vai passando por uma coisa que a gente chama de melhoria contínua. Não tem o que fazer. Né? Se você tiver a postura de eu não me misturo com o aluno, eu não quero saber, o meu planejamento é esse, eu vou aplicar, vai dar errado. Você vai se cansar, porque mudou. E mudou. E o mundo mudou. E mudou lá em 2000. Então, prática, protagonismo, habilidades, colaboração, aprendizagem personalizada. Você precisa dar um caráter personalizado porque cada aluno tem uma habilidade diferente. Claro que você vai tratar dentro do bimestre as habilidades do bimestre. Mas tem aluno que já tem aquela habilidade, já está à frente do tempo dele. Dá uma aula, uma metodologia, por exemplo, de aula invertida, né? Coloca um pouco aquele aluno para explicar também, coloca aquele aluno para ser um monitor da sala. Você vai lá, coloca algumas sessões de trabalho, né? Então separa a sala em 4 grupos, em um grupo você passa uma coisa, no outro grupo você passa outra, no terceiro outra, no quarto outra, e põe esses 2 ou 3 alunos aí que já entenderam, que dominam a habilidade para ajudar esses grupos. Enfim, dá para trabalhar muito bem sem se cansar, tá bom? Eu tenho visto muitos professores desesperados. Não se desesperem. Eu vou te dar muitas dicas, você vai colocar em prática, vai funcionar. Você vai por mim, vai por mim. Personalização. E aí nós temos a aprendizagem co-construída. Então, na co-construção, você vai trabalhar a construção do conhecimento junto com ele. Mas não é você quem faz a co-construção do conhecimento. É o seu estudante. É aquele que está lá prestando atenção em você. Você precisa direcionar. Entenda, tem até uma frase eu escrevi aqui para ficar mais fácil de falar para você, que é o seguinte, olha, aprender é um processo de descoberta que evolui à medida que os participantes são expostos a diferentes contextos e experiências. Se você quer que ele haja diferente, exponha ele a uma situação diferente. Não é expor do modo errado. É você dar uma situação para ele diferente. Vou te dar um exemplo. Ontem eu tive uma aula e aí eu cheguei na aula, eu falei para eles que eu ia fazer uma coisa e tal, coloquei algumas coisinhas na lousa e tal, eu sabia que eles não iam fazer. Mas eu queria pôr isso na lousa de forma legal, de forma bacana, eles iam fazer ali uma espécie de brincadeira e tudo mais. E aí, claro que eles não fizeram, porque essa sala tem uma característica de realmente não fazer. E aí, no primeiro momento em que eles dispersaram, eu reuni todo mundo e falei: não, vamos para a lousa, vocês vão fazer conteúdo, porque vocês precisam desse conteúdo e tal. E aí eles ficaram, né, meio confusos, depois alguns ficaram um pouco tristes, assim, porque eles não queriam fazer nada em lousa, e eles viram que eles perderam ali uma oportunidade. Então o que eu fiz? Aí eu conversei com a sala, eu falei: não, olha, se vocês querem sair da sala, fazer algo novo, fazer algo diferente, trabalhar aí de forma mais divertida, vocês precisam seguir as instruções daquilo que nós vamos fazer. Por que precisa seguir as instruções? Para que a gente faça de forma saudável, para que a gente brinque de forma saudável, para que vocês entendam as habilidades que estão sendo passadas para vocês. Né? Não é uma brincadeira à toa, nós não estamos fazendo de forma à toa. E aí é o seguinte, não se esqueça, quando você for conversar com o seu aluno,
de todas as formas, né? O que? Comunicação não violenta, certo? É sempre num tom de voz baixo, é sempre conversar com os alunos, não é gritar com os alunos. Mas se eu não gritar, ninguém me ouve, então para de gritar. E eles vão começar a falar mais baixo com você também. Quando você for falar com os alunos, se você for explicar uma matéria, pare lá na frente e fica falando de forma baixa. Quando o aluno lá do fundo fala assim, professor, eu não estou ouvindo, fala, pessoal, vamos diminuir o volume aí, porque todos nós queremos ouvir. Se vocês falam junto comigo, não dá, não é? Aí você vai falar assim, mas isso não funciona. Faça isso muitas vezes. Pelo cansaço, você os vence. É impressionante, mas é assim. Às vezes, né, você pensa assim, se eu ficar parado na porta da sala de aula esperando que eles se organizem, eles não vão se organizar. Faça o teste, para na porta da sala e fala, só vou entrar a hora que tiver todo mundo alinhado, todo mundo no seu devido lugar, esperando com o caderno aberto. Faça isso, no primeiro dia você não vai entrar, no segundo dia você não vai entrar, no terceiro dia você entra. Pode ter certeza que no terceiro dia você entra. E pode ter certeza que a partir daí, só que você tem que manter uma padronização nas suas ações, porque o estudante ele precisa sentir seguro daquilo que você quer, daquilo que você espera dele. Então, quando você falar o que é que você espera dele, mantenha a padronização. Padronização no seu humor, padronização no seu modo de aula, padronização no seu entrar e no seu sair. Porque senão ele vai ficar sempre, eu não sei como é que aquele professor tá hoje. Né? Se ele tiver bonzinho, tomara que ele esteja bonzinho. Não, você pode ser o malzinho também, só que o tempo todo, né? Se você for padronizado, o seu aluno ganha confiança, o seu estudante vai ganhar confiança, vai querer estar com você, né? E é isso que nós queremos trabalhar bem, sem desespero, sem cansaço, tá bom? Então eu quis trazer hoje isso. Só vou colocar aqui o nome disso para que você não se perca, né? O que aconteceu foi um manifesto ágil. Seria aí uma espécie de manifesto de agilidade nas coisas, né? Então, como é que a gente vai trabalhar depois no mercado de trabalho, né? Com essas habilidades, né? Fazendo as coisas de forma prática, sabendo buscar, sabendo tratar ali as informações que chegaram, né? O protagonismo sempre ali tratando todas as coisas, né? Se é um vendedor, ele mesmo busca os clientes, ele mesmo vai atrás, ele mesmo faz os corres dele. Se ele é um entregador de pizza, ele vai atrás de outras pizzarias, ele pega a que tem a melhor possibilidade para ele, enfim. Se ele é um grande executivo, o protagonismo não precisa nem se falar, né? É o que mais ele vai usar. Então, as habilidades necessárias para que ele corra atrás das matérias todas, né? Então, quando ele sair, ele vai escolher ali o caminho dele e na hora que ele precisar, ele sabe procurar, ele sabe achar as informações, ele sabe lidar com informações novas, enfim. Colaboração, todo lugar em que ele for trabalhar no mercado de trabalho como um todo, colaboração hoje é o que mais existe. Então, hoje nós não temos concorrência, nós temos colaboração. Esses dias atrás, só para você ter uma noção das coisas, né, eu estava conversando com um rapaz que diz que faz site, que trabalha nessa área aí. Particularmente eu conheço bem a área. Então, eu estava conversando com ele, ele disse, não, eu não posso colocar isso num determinado site, porque os concorrentes vão pegar e tal. E eu falei, nossa, mas mentalidade antiga. Por que será, né? Então, eu ainda brinquei com ele, que eu moro no interior de São Paulo. No interior de São Paulo, a gente está mais à frente nisso, porque a gente trabalha com colaboração. Então, nós não temos concorrente, nós temos amigos que fazem a mesma coisa que nós. Né? Então, assim, nós temos preços muitas vezes diferentes e tal, mas quando a gente, de repente, né, vamos supor, eu estou trabalhando com alguma coisa,
e eu não posso, de repente, cumprir um determinado compromisso, eu imediatamente chamo um amigo que faz a mesma coisa que eu faço e ele vai no meu lugar, ele faz, enfim. E eu não preciso nem ganhar com isso, porque é colaboração mesmo. Personalização. O tempo todo ele precisa achar como ele trabalha, quem é ele, onde ele está indo, né? Qual é o caminho. Então, isso o projeto de vida vai ajudar muito. E quando ele tiver as habilidades necessárias, através do projeto de vida ele vai conseguir então entender quem ele é, em que momento da vida ali ele está, para onde que ele está, onde ele está querendo chegar no futuro, enfim. E a co-construção, ele saber que ele não está sozinho, ele pode sim pedir ajuda, ele vai atrás, ele sabe que outras pessoas buscam a mesma coisa que ele, e aí então ele constrói o conhecimento necessário para aquilo que ele quiser fazer na vida. E a comunicação não violenta que você usou o tempo todo com ele vai levar para a vida inteira também. Né? Saber que alguém foi conversar com ele e chamou ele num canto para falar sem humilhar ele diante de todo mundo, e na hora de falar tratou ele com muito respeito, com muito carinho, ele vai reproduzir isso também. Tá bom? As coisas que nós fazemos, nós somos os adultos, nós somos os modelos, o espelho do aluno. Então, quando o aluno, o estudante, ele olha, ele busca isso, mesmo que ele não fale, ele busca isso. E aí o que vai acontecer no futuro dele? Ele vai reproduzir aquilo que ele viu, ele vai reproduzir aquilo que ele ouviu. Então, às vezes, eu faço isso com os meus filhos, por exemplo. Eu ouvi e vi muitas coisas e eu tenho uma dificuldade de não esquecer. E aí, às vezes, eu penso assim: como é que eu vou chegar nesse meu filho? Como é que eu vou chegar e vou falar para ele um determinado assunto? Então, eu lembro como é que a minha mãe falou, como é que os meus professores falaram, como é que, de repente, alguém, né, mais assim, alterado falou. E eu escolho muitas vezes a melhor forma de falar. Claro que como ser humano, né, a gente explode de vez em quando também, mas quanto mais a gente puder fazer as nossas coisas com intencionalidade, pensando antes de fazer como adulto que somos, e usando de comunicação não violenta, melhor será o futuro desses que nos cercam. Tá bom? Então, um beijo no seu coração, espero ter ajudado, espero que esse conteúdo seja útil. Faça perguntas, por favor, aí nos comentários, tá bom? Nós temos os grupos, eu vou colocar aí na descrição os nossos grupos. E o que você precisar, conta comigo aí, tá bom? Beijo no seu coração, até a próxima. Se Deus quiser, né? Até mais.